A geada da noite de janeiro desenhava delicados cristais nas janelas da velha casa de madeira. No canto, sob as imagens sagradas, uma pequena lâmpada de óleo tremeluzia, projetando sombras dançantes sobre o rosto enrugado de Agafia Trofimovna. Seus lábios se moviam sem som, enquanto dedos nodosos, marcados pelo tempo e pelo trabalho árduo no campo, deslizavam lentamente pelas contas de âmbar de 1/3, presente do marido trazido da guerra. A cabeça branca inclinava-se diante da imagem da Virgem Maria, e um brilho úmido surgia no canto de seus olhos. Não eram lágrimas, não mais. Quem sobreviveu a guerras, fome e perdas já não tinha lágrimas para chorar. Era apenas o peso dos anos e a ansiedade que falavam por si. Mãe Santíssima, protege e abençoa tua serva Liuba, sussurrava a velha, fazendo o sinal da cruz com devoção. Livra-a dos males, guia seus passos pelo caminho certo. A chama da lâmpada piscou, como se respondesse à prece, e Agafia congelou-se atenta. Por um instante lhe pareceu ouvir o rangido do portão. Mas não, era só o vento varrendo a aldeia de Berezova, empilhando neve nos pátios e ruas desertas. Aquela noite de Natal estava particularmente serena e estrelada. Astros frios e cintilantes espiavam pela janela, enquanto a luz da lua, mesclada ao reflexo da lamparina, desenhava padrões fantásticos nas paredes. Com esforço, Agafia ergueu-se dos joelhos, gemendo baixinho com as dores nas juntas. 75 anos não perdoavam, ainda mais depois de uma vida inteira de lida pesada no campo. Dirigiu-se ao armário antigo, tirou um envelope gasto e abriu uma folha de papel dobrada em 4. Vovó querida, estou bem. Trabalho no mercado com tia Clava. O traçado familiar, com letras inclinadas e cuidadosas como as de uma cartilha, pertencia a Liuba. Agafia passou os dedos pelas linhas, como se pudesse tocar a neta através daquelas palavras. A última carta havia chegado no início de dezembro, quase um mês atrás. E ela prometera voltar para o ano novo com presentes para Olenka. Vó, a mamãe já vem? A voz inesperada fez Agafia estremecer. Na porta, Olenka estava em pé, com uma longa camisola branca, cabelos claros despenteados e olhos sonolentos. Por que não está dormindo, meu anjo? Agafia enxugou rapidamente os olhos com a ponta do lenço. É noite, dia de Natal. Os anjos estão voando, e você aqui acordada. Sonhei que a mamãe chegou, disse Olenka com a voz trêmula. Aí acordei, e ela não estava aqui. Agafia pegou a bisneta no colo, leve como uma pluma apesar dos 4 anos. Ela vem logo, você vai ver. Talvez tenha se atrasado na estrada. Com tanta neve, os ônibus nem circulam. Assim que limparem o caminho, ela chega cheia de presentes. Olenka abraçou o pescoço enrugado da bisavó e encostou a bochecha na dela. Vó, vamos rezar mais um pouco para a mamãe chegar logo? Agafia sorriu, e as rugas de seu rosto formaram um desenho conhecido. Vamos, Olenka. A Virgem ouve melhor a oração de uma criança inocente do que a de uma velha pecadora. Juntas ficaram diante dos ícones. A menininha de camisola branca e a anciana curvada pelo tempo, envolta em um xale escuro. 2 extremos da vida, o começo e o ocaso. Olenka repetia com esforço as palavras da prece, trocando sílabas e confundindo versos, mas com uma fé pura e sincera. Ao terminarem, Agafia deitou a bisneta com cuidado, ajeitou o cobertor de retalhos e fez o sinal da cruz em sua testinha. Conte uma história, pediu Olenka, agarrando a mão da bisavó. Já é tarde, meu bem, hora de dormir. Mas só uma bem curtinha, sobre sua mãe e seu pai. Agafia suspirou. 4 anos haviam passado, e a menina ainda sentia falta do pai que mal conhecera. Está bem, só uma bem pequena. Sentou-se na beira da cama, e as molas antigas rangeram sob seu peso. Era uma vez um casal jovem, Petia e Liuba. Tiveram uma filha, linda e esperta, toda parecida com a mãe. Chamaram-na de Olenka. Sua voz baixa e aconchegante encheu o quarto escuro, misturando-se ao estalar da lenha na lareira e ao uivo do vento lá fora. A história que contava não era inventada. Era a vida delas, mas sem os detalhes amargos que uma criança não precisava saber. Não falou daquela mesma noite gelada 4 anos antes, quando um vizinho bêbado viu chamas consumindo a casa de Petia e Liuba. Não contou como correu batendo nas portas dos outros casebres, como a aldeia inteira tentou salvar Olenka e Liuba, intoxicadas pela fumaça, e como não conseguiram salvar Petia. Também não mencionou como, depois do enterro, Liuba adoeceu de febre, e como Agafia passou 3 semanas cuidando dela e da netinha, pedindo a Deus que as poupasse. Não falou do ano em que Liuba não conseguia olhar para as cinzas da casa, como estremecia ao cheiro de queimado, como acordava gritando à noite. Olenka respirava agora de forma regular. A menina dormia, e Agafia libertou com cuidado sua mão dos dedinhos pequenos.
Voltou para a cozinha e jogou mais uma achas na fogueira. O fogo aceitou a oferta, dançando com línguas alegres. Agafia estremeceu sem querer. Desde aquele incêndio, ela e Lilba passavam longe das chamas. Mas não havia escolha, sem o fogão não se vivia no inverno da aldeia. Depois de lavar a xícara, sentou-se à mesa e abriu um álbum de fotografias com capa de tecido gastado. Folheava as páginas com cuidado, detendo-se nas imagens desbotadas. Ali estava ela, jovem, com um vestido de chita e uma trança grossa sobre o ombro. Ao lado, Trofim, antes da guerra, alto, ereto, com um sorriso malandro e um topete para o lado. Depois, os triângulos de cartas do fronte, guardados como relíquias. A foto do casamento, em 1949, ela com um vestido branco feito de seda de paraquedas. Ele no único terno, com medalhas no peito. Seguiam-se imagens da filha crescendo, do casamento dela, do primeiro neto. Mikhail, filho de sua única filha, Ana, morreu no Afeganistão, deixando uma jovem viúva com a pequena Lilba nos braços. A história se repetia. A guerra levava os homens da família, deixando as mulheres para criar os filhos sozinhas. Agafia ficou muito tempo olhando a foto de Lilba com Petia e Olenka no colo, tirada 2 meses antes do incêndio. Os 3 sorriam, jovens, cheios de sonhos. Como todos nós éramos iguais, pensou. Ela e Trofim, depois Ana e seu Nikolai. Agora, Lilba e Petia. Todos começavam felizes, mas o destino lhes reservava provações. No verão passado, estavam sentados àquela mesma mesa. O sol filtrava-se pelas cortinas, a flor de lilás perfumava o jardim. Sobre a toalha, leite fresco e pão recém-assado. Olenka brincava no chão com uma boneca de trapos, enquanto elas conversavam sobre o futuro. Não tem serviço aqui, vovó, disse Lilba, com os olhos azuis cheios de determinação. A fazenda fechou, a escola foi transferida para a vila vizinha. Com sua aposentadoria não dá para sustentar nós 3. Que tal o distrito? Sugeriu Agafia. Ficaria mais perto. Lá também não tem nada. Mas na cidade. Lilba balançou a cabeça. Tia Clava me chamou. Diz que precisa de ajuda no comércio. É longe, suspirou Agafia. E Olenka? Fica com a senhora. Vou por 6 meses no máximo. Junto dinheiro e volto para o ano novo, cheia de presentes. Quem sabe até arrumo um apartamento na cidade. Partiu num dia quente de agosto. Olenka chorou agarrada à saia da mãe, enquanto Agafia a benzia de longe. No começo as cartas chegavam toda semana, trazidas pela carteira Nilcha com o carimbo da cidade. Depois, foram ficando mais raras. E agora, há um mês, nenhuma linha. No peito de Agafia, uma sombra se instalara. Uma inquietação vaga e persistente tomava conta de Agafia. Não conseguia explicar, mas sentia no peito que algo acontecerá com a neta. Não era à toa que na última semana, o mesmo sonho se repetia. Lilbocha caminhava por uma estrada escura, seguida por uma sombra negra que se arrastava atrás dela. Durante toda a vida, Agafia confiou em suas premonições. Elas nunca a enganaram, nem nos anos de fome nem durante a guerra, quando, apesar da notificação de morte, soube com certeza que Trofim voltaria vivo. Agora, fechando o álbum de fotografias, ela se aproximou dos ícones. De joelhos, rezou longamente pedindo à Virgem Maria proteção para a neta e a São Nicolau, padroeiro dos viajantes, que a guiasse em segurança. Depois, tirou do baú de madeira um pequeno saquinho de linho com terra da sepultura do marido e o colocou sob o travesseiro de Olenka, para afastar pesadelos e maus espíritos. Acendendo uma nova lamparina, ficou um tempo junto à janela, observando o céu estrelado. Em algum lugar sob aquelas mesmas estrelas, estava sua Lilbocha. O coração se apertava com a certeza de que naquele momento a neta não estava bem. Senhor, sussurrou pressionando a mão contra o peito. Se for preciso um sacrifício, leve esta velha, mas poupe a jovem. Por Olenka. Por aquela criança inocente. De repente lhe pareceu que a estrela mais brilhante piscou, como se respondesse. Agafia se benzeu e devagar, dirigiu-se ao seu quarto. O dia seguinte seria árduo. Era véspera de Natal. Precisava acender o forno pela manhã, preparar a comida festiva, ir à igreja. E ainda havia a ida aos correios para enviar um telegrama à cidade, para Claudia Semyonovna. Talvez a irmã soubesse notícias da neta. Ao se deitar sob o pesado cobertor de retalhos, Agafia rezou mais uma vez, agora sem palavras, apenas com o coração. E naquela oração silenciosa havia tanta fé e amor que parecia impossível os anjos não a ouvirem. Lá fora a nevasca continuava a uivar, cobrindo os caminhos, como se quisesse isolar a pequena Berezovka do resto do mundo. Mas Agafia sabia, não existia tempestade capaz de abafar a prece de uma mãe ou desviar do caminho quem estava destinado a voltar para casa.
O velho ônibus rangia, sacolejando pelas estradas esburacadas. Pelas janelas, desfilavam campos dourados sob o sol de agosto e aldeias esparsas, com cercas tortas e casas de madeira inclinadas pelo tempo. Lilba encostou a testa no vidro morno, acompanhando com os olhos a paisagem que se afastava. Ali um dia a vida fervilhava. Tratores sulcavam os campos coletivos, os estábulos transbordavam de animais. E aos fins de semana o clube local exibia filmes para a comunidade. Agora tudo parecia abandonado, como se a vida tivesse se esvaído aos poucos daquelas terras. Em seu colo, repousava a velha maleta de couro do pai, a mesma que ele levava nas viagens de trabalho. Dentro, algumas roupas, a fotografia de Olenka e seu único bem de valor, o relógio de pulso da mãe, com a pulseira fina de ouro milagrosamente salvo do incêndio. Era um presente do avô Mikhail, que o trouxera do Afeganistão em sua última licença. Uma sacudida mais forte fez o ônibus tremer, e a mulher ao lado acordou assustada, benzendo-se. Meu Deus, tenha piedade. Parece que estamos indo para o espaço, não para a cidade, murmurou. Lilba tentou sorrir, mas o gesto saiu amargo. Na memória surgiu a primeira viagem com Petia, ainda noivos, rumo à cidade para comprar um enxoval. Ele brincava, abraçava seus ombros, sussurrava bobagens que a faziam rir. Agora, ela seguia sozinha, com uma pasta contendo o laudo do incêndio e a certidão de óbito do marido. 4 anos haviam passado, mas a dor não diminuíra. Quantas vezes revivera aquela noite fatídica em sua mente? Olenka, manhosa, se recusava a dormir. Quando a menina finalmente adormeceu, Lilba, exausta, cochilou ao seu lado. Petia saiu para fumar no alpendre. Nunca fumava dentro de casa para não prejudicar a saúde da filha. O que aconteceu depois, os vizinhos só podiam supor. Talvez uma bituca mal apagada nos fundos, ou uma brasinha arrastada pelo vento da lareira. O fogo alastrou-se instantaneamente pela madeira seca. Petia deve ter tentado apagar as chamas, mas inalou muita fumaça. Quando os bombeiros os retiraram de lá, ele já estava inconsciente. Não resistiu até o hospital do distrito. As lágrimas afloraram, e Lilba virou-se rapidamente para a janela. Você está chorando? Ouviu uma voz masculina solícita, ao lado. Posso ajudar em algo? Ela se virou. No assento do corredor, um jovem de cerca de 20 anos, rosto aberto e expressão acolhedora, segurava um livro com símbolos médicos na capa. Não, está tudo bem, respondeu apressada, enxugando os olhos. Só uma lembrança. Entendo, assentiu o rapaz, com uma seriedade inesperada para sua idade. A estrada faz a gente pensar. Você vai visitar parentes? Sim, uma tia. Lilba geralmente evitava conversar com estranhos, mas havia algo naquele jovem que inspirava confiança. E você? Volto da casa dos meus pais. Ajudei com a colheita. Ele sorriu. Aliás, me chamo Roman. Lilba. Um nome lindo, disse ele sincero. Como você? Corou de repente e apontou para o livro. Desculpe o clichê. É que estuda medicina? Perguntou Lilba interessada. Quase os olhos dele brilharam. Estou no último ano. Sonho em ser cirurgião como meu avô. Ele foi médico de guerra, salvou tantas vidas. O ônibus sacudiu novamente e o motorista praguejou entre dentes. Roman balançou a cabeça. E essas estradas, quantas vidas estragam? No pronto-socorro não damos conta dos acidentes. A conversa fluiu naturalmente. Roman falou da faculdade, dos plantões no hospital, do desejo de, um dia, abrir sua própria clínica. Falava com paixão, gesticulando. Lilba ouvia, e uma estranha leveza invadia seu peito. O entusiasmo alheio era contagiante. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que a vida não terminava na estação de ônibus descascada de Berezovka. Você fica muito tempo na cidade? Perguntou Roman, quando os primeiros prédios do centro regional surgiram à frente. Como der, Lilba deu de ombros. Quero juntar dinheiro e voltar para minha filha. Você tem uma filha? Havia surpresa em sua voz. Olenka tem 4 anos. Instintivamente tocou a foto no bolso da blusa. Ficou com a bisavó na aldeia. Roman começou a dizer algo, mas calou-se ao ver a sombra que passou pelo rosto dela. Não tem marido? Arriscou. Não. Faz 4 anos, respondeu seca. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Roman folheava o livro sem olhar. Desculpe, disse por fim. Não era minha intenção. Você não podia saber, forçou um sorriso. O ônibus entrou na cidade e a conversa se interrompeu. Roman ajudou Lilba a descer com a maleta e inesperadamente estendeu um papel com um número de telefone. Se precisar de ajuda ou só quiser conversar, sou daqui. Posso indicar lugares, dar uma força. Ela hesitou, mas guardou o papel no bolso. Obrigada, Roman. Boa sorte nos estudos.
O apartamento de Claudia Semyonovna ficava em um prédio de 5 andares na periferia, com um pátio de balanços enferrujados e uma caixinha de areia onde crianças brincavam, concentradas. O cheiro de comida e gatos impregnava a escada, e o elevador tinha as paredes cobertas de pichações. A porta se abriu ao primeiro toque da campainha, como se a tia estivesse esperando atrás dela. Claudia, uma mulher corpulenta de traços largos e olhos bondosos cercados por rugas luminosas, abraçou a sobrinha com força. Lyubosha finalmente chegou. Já estava preocupada, ficava olhando pela janela. De Claudia exalava um aroma doce de baunilha, canela e outras especiarias que transportavam Lyuba de volta à infância. Quando a tia trabalhava na fábrica de doces e chegava de visita com sacolas cheias de guloseimas. Entra, entra minha filha, o chá já está esfriando. E os pirogues de repolho. Sei que você gosta, disse, guiando-a para dentro com um gesto acolhedor. O apartamento da tia era pequeno, mas irradiava um calor que parecia abraçar a alma. O sofá desgastado, coberto por almofadas de tricô feitas à mão, convidava ao descanso. No aparador antigo, entre pilhas de livros amarelecidos, pequenas estatuetas de porcelana guardavam memórias de outras épocas. Na parede, uma reprodução de Manhã em um bosque de pinheiros de Xixin trazia um pedaço da natureza para aquele cantinho urbano. A cozinha minúscula brilhava de tão limpa, e sobre a mesa de jantar pendiam molhos de hortelã e tomilhos secos, enchendo o ar com um perfume que acalmava o coração. Ai, como você emagreceu! Murmurou Claudia, servindo mais pirogues no prato de Lyuba enquanto folheava suas feições com olhos preocupados. Anda sempre de luto, minha filha. Lyuba apenas encolheu os ombros. Preciso viver, tia Clau. Pelo menos por causa de Olenka. E está certa, concordou a tia com um aceno firme. O Piotr era um bom homem. Que Deus o tenha em sua glória. Fez o sinal da cruz, mas você é jovem, bonita. Não vai passar a vida sozinha, não é? Lyuba desviou o olhar. Quantas vezes as comadres da aldeia já haviam insinuado, com sorrisos maliciosos, já está na hora de arrumar outro marido. Um homem faz falta em casa. Até o tratorista Stepan a observava com insistência, mas seu coração permanecia mudo. Não queria Stepan, nem qualquer outro. Parecia uma traição à memória de Piotr. Melhor me contar sobre seu comércio, pediu Lyuba, mudando de assunto. Como decidiu se arriscar depois da fábrica? Claudia suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. E o que mais podia fazer? Fecharam a fábrica, mandaram todos embora. Ainda faltavam 5 anos para minha aposentadoria. Os filhos precisavam de ajuda. Vika no exército, Ninka no técnico. Os dedos grossos brincavam com a xícara de chá. Comecei vendendo no mercado. No início era um terror, me confundia com o troco, os primeiros clientes me enganavam. Mas aos poucos peguei o jeito. Até encontrei bons fornecedores, antigos colegas da fábrica que começaram a produzir em casa. Agora continuou com um brilho de orgulho nos olhos, até tinha sua própria produção em pequena escala. Faço biscoitos e prяники com as receitas da fábrica, mas sem química, só com manteiga de verdade como antigamente. A gente vende tudo. Ela olhou para Lyuba com um sorriso maroto. Por isso te chamo. Você vai me ajudar. Mas eu não sei fazer nada disso, duvidou Lyuba, olhando para as próprias mãos, acostumadas a segurar partitura ou pincel, não sacolas de mercadoria. Claudia deu um aceno desdenhoso. O que tem para saber? Arrumar a mercadoria, dar o troco, sorrir para o cliente. Você tem escola de música e de arte, vai deixar tudo bonito, os olhos dos fregueses vão brilhar. O resto, garantiu, ela mesma ensinaria. O primeiro dia no mercado foi um turbilhão. O barulho dos vendedores gritando preços, o vai-vem de clientes pechinchando, o cheiro misturado de especiarias, peixe fresco e pão quente, tudo isso girava em torno de Lyuba como um redemoinho. Sua barraca ficava num corredor coberto, onde se vendiam principalmente alimentos. Metódica, ela organizou cada coisa em seu lugar. Biscoitos com biscoitos, prяники com prяники, doces separados por tipo. Claudia observava, divertida, aquelas mãos delicadas alinhando tudo com uma precisão quase cerimoniosa. Ao meio-dia, as pernas de Lyuba ardiam, e a cabeça latejava com o alvoroço. Mas, para sua surpresa, as vendas iam bem. Talvez pela qualidade dos produtos, talvez pelo sorriso tímido da nova vendedora. Olha só, a Valka vai ficar com inveja, cutucou Claudia, inclinando a cabeça na direção da barraca vizinha, onde uma ruiva de olhos afiados lançava olhares pouco amigáveis. Essa Valka não é de mexer com água. Acha que é a rainha do mercado, comentou a tia em voz baixa. Lyuba lançou um olhar rápido para a rival. A mulher era, de fato, bonita, mas de uma beleza barulhenta, quase agressiva.
Batom vermelho demais, blusa decotada, brincos de ouro que balançavam a cada movimento. Ao final do dia, os pés de Lilba doíam como se tivessem sido pisoteados, mas uma estranha satisfação aquecia seu peito. Claudia a elogiou. Para um primeiro dia, a receita foi ótima. E você até gostou, não gostou? A maioria dos clientes havia sido gentil, agradecendo pelo produto bom. Quando já estavam arrumando as coisas para ir embora, Valka se aproximou sem cerimônia. Então está sua sobrinha caipira? Perguntou a Claudia, examinando Lilba de cima a baixo com um ar de superioridade. Não está mal, até que tem curvas. Só está pálida demais. Aqui não dá para ficar deitando ao sol, tem que trabalhar. Lilba sustentou seu olhar com calma. Foi para trabalhar que eu vim. Claro, claro, arrastou Valka com um risinho falso. Como se não soubesse por que as caipiras vêm para a cidade. Para fisgar um homem rico, não é? Claudia já abria a boca para retrucar, mas Lilba foi mais rápida. Eu já tive marido, disse baixinho, sem desviar os olhos. E o amei. Não preciso de outro. Algo em seu tom fez Valka recuar. Ela bufou, tentou forçar mais uma ironia, mas acabou apenas balançando a cabeça e se afastando. Não ligue para ela, murmurou Claudia, trancando a barraca. A Valka não é má, só teve uma vida dura. O pai bebia, a mãe mendiga, os irmãos todos na cadeia. Criou-se sozinha, daí esse orgulho todo. Ela olhou para Lilba com um sorriso compreensivo. E você é educada, quietinha, bonita. Isso mexe com ela. No dia seguinte, Lilba se adaptou com mais facilidade. Os clientes já a reconheciam e vinham especialmente comprar da moça nova bonita. Alguns até tentavam flertar, oferecendo flores ou se propondo a levá-la para casa. Ela recusava com educação firme, sem deixar margem para insistências. Ao final da semana, já decorava os preços de cor, distinguia as cédulas pelo tato e até reorganizou a vitrine, dispondo biscoitos e prianiqui em um padrão que lembrava um palácio de contos de fadas. Os fregueses se encantavam. Valka continuava a lançar olhares tortos e soltar indiretas, mas sem a mesma acidez de antes. Até que na sexta-feira aconteceu algo inesperado. Roman, o jovem médico que as havia defendido no ônibus, apareceu diante da barraca. Eu estava procurando por vocês, anunciou radiante. Percorri o mercado todo, queria saber como estavam se saindo. Lilba não pôde evitar um sorriso. Era estranho vê-lo ali, no meio daquele burburinho, com seu jeito refinado e suas palavras cheias de termos médicos. É para mim, tia Clau explicou. O moço do ônibus. A tia assentiu com um sorriso cúmplice e se afastou discretamente, atendendo uma freguesa. Roman, visivelmente constrangido, comprou uma caixa de prianiqui e ficou por ali, fazendo perguntas sobre o mercado, sobre a tia, sobre como Lilba estava se adaptando à cidade. Valka, do seu canto, os observava com um olhar que poderia furar paredes. Nos dias seguintes, Roman passou a aparecer com frequência, ora para comprar biscoitos, ora para levar doces à mãe, ora simplesmente para conversar. Contava casos engraçados da faculdade de medicina, reclamava dos professores rigorosos e às vezes trazia livros, não os técnicos, mas romances e poesias de sua biblioteca pessoal. A princípios, Lilba não deu muita importância àquelas visitas. Mas, sem perceber, começou a esperar por ele, a reconhecer seus passos entre o rumor do mercado. Gostava de seu entusiasmo sincero, quase ingênuo, de sua paixão pela medicina, de sua bondade. À noite relia os livros que ele lhe emprestava, e um calor há muito esquecido se espalhava por seu peito. Olha só, sussurrou Claudia certa vez, acompanhando com os olhos a figura de Roman se afastando. Esse rapaz está completamente apaixonado. E não seria um bom marido? Médico trabalhador, de bom coração. Lilba apenas balançou a cabeça. Ele é muito novo, tia Clau. Tem 5 anos a menos que eu. E eu não vou ficar aqui para sempre, só até juntarmos dinheiro e voltarmos para casa. Claudia a observou com uma expressão indescritível, como se soubesse algo que a própria Lilba ainda não havia descoberto. Depois apenas disse, o homem planeja, mas é Deus quem dispõe, minha sobrinha. Como for, será. Lilba deu de ombros e voltou ao trabalho, mas as palavras da tia ecoaram dentro dela. Afinal, não fora por obra do acaso que haviam se encontrado com Roman naquele ônibus. E não era estranho que entre tantas barracas, ele tivesse encontrado justamente a delas? Bobagens, repreendeu-se, sacudindo a cabeça. Mas no fundo, uma pequena dúvida, ou seria esperança? Começava a brotar. Não era hora de se perder em devaneios. O dinheiro era urgente. Olenka esperava, e a avó Agáfia envelhecia a cada dia. Mas os pensamentos, como pássaros teimosos, insistiam em voltar àquele sorriso sincero do jovem médico e aos seus sonhos de uma clínica onde pudesse tratar crianças pobres.
E lá no fundo, onde o inverno havia se instalado há tanto tempo, Liuba sentiu, pela primeira vez em anos, um sopro tímido e quente, como se a primavera, contra todas as probabilidades, resolvesse dar sinal de vida. Dezembro caíra sobre a cidade com uma crueldade incomum. O lugar que há apenas um mês se afogava no ouro das folhas de outono, agora parecia cinzento e hostil. Uma fina camada de gelo cobria as poças d'água, e o vento cortante arrastava lixo e flocos de neve esparsos pelas ruas. Nuvens pesadas como lajes de chumbo pressionavam os telhados como se quisessem esmagar qualquer vestígio de vida. Na praça central, uma árvore de Natal com guirlandas baratas, feitas na China, piscava sem entusiasmo, mas não havia magia alguma naquele brilho artificial. Liuba esfregava as mãos enregeladas atrás do balcão, lançando olhares furtivos ao relógio. Faltavam meia hora para o fechamento do mercado, mas os clientes eram raros. A crise que engolia o país havia chegado também àquele cantinho esquecido. As pessoas contavam cada moeda, e doces não estavam na lista de prioridades. Hoje foi pior que nunca, suspirou tia Cladia, recontando as notas amassadas. Se Deus quiser, daremos para pagar o aluguel do espaço. Liuba sorriu culpada. Talvez as vendas melhorem antes do Natal. Afinal, é época de presentes. Quem sabe? Cladia respondeu sem convicção, mas sem desânimo afinal. O que mais restava senão a esperança? A despeito da queda geral nas vendas, os negócios de Liuba pessoalmente não iam mal. Até dezembro, ela havia conseguido juntar 15.000 rublos, uma fortuna para 2003. Todas as noites, depois que a barraca fechava, ela tirava debaixo do assoalho de sua minúscula alcova, um espaço improvisado nos fundos do barracão de Cladia, um saquinho de pano grosseiro e recontava as cédulas. Uma parte separava para os presentes de Olenka e da avó Agáfia, o resto para o curso de enfermagem. A ideia havia surgido depois de mais uma visita de Roman. Enquanto ele falava de sua rotina no setor infantil do hospital, Liuba se pegou imaginando-se de jaleco branco, inclinada sobre o berço de um pequeno paciente. Foi como se uma peça que faltava há anos de repente se encaixasse no lugar. Talvez os anos cuidando de Olenka doente não tivessem sido em vão. Ou quem sabe fosse herança do avô, soldado na guerra, que salvara vidas entre escombros e neve. Você seria uma ótima enfermeira, dissera Roman, observando como ela enfaixava com destreza o dedo de uma menina que se cortara na embalagem de um biscoito. Tem mãos leves e um coração generoso. Aquelas palavras ficaram gravadas. Ela começou a pesquisar. Na cidade, o hospital acabará de abrir inscrições para um curso acelerado de enfermagem, voltado para quem tinha ensino médio completo. Com o diploma da Escola de Artes, não teria problemas para ser aceita. Os requisitos eram simples, mas o valor das mensalidades não. Daí a importância daqueles 15.000 rublos, seu passaporte para um futuro que até pouco tempo nem ousava sonhar. Vamos fechar então? Cladia começou a guardar os doces não vendidos em caixas de papelão. Estou congelando até a alma. Vou embora, menina. Termina aqui sozinha se quiser. Não se preocupe, tia Clau. Eu arrumo tudo e já vou. Liuba insistiu, vendo a velha mulher se encolher dentro do casaco surrado. Assim que ficou sozinha, guardou o restante da mercadoria com rapidez e tirou do bolso interno do casaco o saquinho com suas economias. Contou o necessário e dirigiu-se à seção de brinquedos. Passou meia hora escolhendo os presentes para Olenka com um cuidado quase cerimonioso, uma boneca grande, de olhos que se fechavam, um álbum de desenho, uma caixa de lápis de cor. A menina adorava desenhar, como a mãe. Para a avó Agáfia, separou uma chale quente e um kit de chás de ervas. A velha sofria com resfriados constantes. Uau, tá se exibindo, hein? Uma voz conhecida soou às suas costas. Valka estava de braços cruzados, observando os pacotes com uma mistura de inveja e curiosidade. É para minha filha. Vou visitá-la no ano novo. Liuba respondeu, seca. Ah, é? Valka arrastou a sílaba, como se mastigasse a informação. Falaram por aí que você quer virar enfermeira. Então vai abandonar a sua tia, é? A notícia claramente a pegara de surpresa. Valka esperava que a caipira metida desistisse e voltasse para sua aldeia de origem, não que resolvesse investir em uma carreira. Mas Liuba manteve a calma. Tia Cladia sabe e apoia. E continuarei ajudando aqui, só à noite e nos fins de semana. Antes que Valka pudesse retorquir, um homem de cerca de 30 anos se aproximou. Magro, de bigodinho afetado e olhos inquietos, vestia um casaco que parecia caro demais para a ocasião. Valiúcha, cadê você? Te procurei por todo lado. Sua voz era melosa, quase cantada. Valka se transformou na hora. O rosto se iluminou, o corpo se endireitou. Gena, este é Liubka, sobrinha da Claca.
Liubka, este é Gennady, meu amigo, empresário. Apresentou com orgulho exagerado. Gennady estendeu a mão, exibindo um anel de ouro grosso e um dente de ouro ao sorrir. Gennady Ustinov. Prazer, Lyubov. Ela respondeu, tocando-lhe os dedos com a ponta dos seus, sem entusiasmo. Algo no homem a incomodou imediatamente. Havia nele um ar escorregadio, como se cada palavra fosse calculada para esconder alguma armadilha. Ouvi dizer que você tá cheia da grana, hein, Liubka? Valka soltou de repente apontando para os pacotes. 15.000 em 4 meses. E ainda por cima quer estudar. Que luxo! Os olhos de Gennady brilharam por um instante, mas ele logo disfarçou com um riso casual. Ah, 15.000? Fez um gesto de menosprezo. Isso não é nada no meu ramo. Tô fechando um negócio agora que vai me render no mínimo 100.000. Mas, bom, suspirou o teatral. Precisava de um capital de giro só por 2 semanas. Você não teria como me emprestar uns 10.000, não é, lindona? Te pago com juros. Palavra de homem de negócios. Lyuba o observou com calma, como se estivesse avaliando um produto estragado. Em 4 meses no mercado já vira muitos empresários como ele, promessas doces, sorrisos fáceis e o sumiço certo assim que o dinheiro mudava de mãos. Por um segundo, imaginou-se entregando aquelas economias suadas a um desconhecido que em 2 semanas estaria em outra cidade, enganando a próxima ingênua. Sinto muito, Gennady, mas esse dinheiro é para minha formação e para ver minha filha. Sua voz foi firme. Não posso arriscar. O rosto dele se contraiu por um instante, mas logo recuperou a máscara de simpatia. Entendo. O amor de mãe é sagrado. Deu um passo para trás, como se recuasse de uma negociação falhada. Bom, então tchau, senhoras. Os negócios me chamam. Com um aceno desleixado, afastou-se assobiando como se nada tivesse acontecido. Você é doida? Valka explodiu assim que ele saiu de vista. Perdeu a chance de fazer um bom negócio. O Gennady pode ser um malandro, mas é um cara que tem contatos. Você acha que vão te aceitar nesse curso sem um jeitinho? Lyuba balançou a cabeça, cansada. Que chance, Valka? Ele não ia devolver um centavo. Você mesma disse que ele é assim. Ah, mas ele é meu amigo. Retrucou, mas sem convicção. Amigo nada. Você só tá esperando que ele te arrume um emprego nesse tal salão, e até agora nada. Lyuba não levantou a voz, mas cada palavra doeu. Valka mordeu o lábio, e por um instante seu rosto perdeu a máscara de dureza. Tá certo. Suspirou quase contra a vontade. Mas você, pelo menos, tá no caminho certo, Liubka. Guardando cada moeda enquanto fez um gesto vago com a mão. Bom, não importa. Foi a coisa mais gentil que Valka lhe dissera em 4 meses. Lyuba olhou surpresa, mas a outra já se virava, recolocando a armadura de indiferença, e se afastava com passos altos pelos corredores vazios. Os dias seguintes. Os dias que se seguiram voaram em meio à agitação pré-festiva. Lyuba comprou os mantimentos para a ceia de Ano Novo, levou suas roupas de inverno à lavanderia, e com um misto de ansiedade e alegria, adquiriu a passagem de ônibus para Berezovka, marcada para 25 de dezembro. Sonhava em surpreender Olenka e a avó, rever os lugares que guardavam suas memórias de infância e de quebra, passar pela secretaria da Escola Técnica de Enfermagem para se informar sobre os exames de admissão. Roman aparecia quase todos os dias, trazendo folhetos sobre cursos para auxiliares de enfermagem ou promessas de dar um jeito com um médico conhecido. Quero que você fique na cidade, dissera ele certa vez, acompanhando-a até a porta de casa. Lyuba apenas sorriu em resposta, sem encorajá-lo nem afastá-lo. No fundo, também se apegara àquele rapaz bondoso e sincero, mas o medo de trair a memória de petróleo a impedia de admitir até para si mesma. Era como se amar outra pessoa fosse uma deslealdade imperdoável. Gena não dava mais as caras, e Lyuba quase esquecera o desconforto daquele encontro. Até Valka andava mais quieta, lançando-lhe apenas olhares esparsos e indescritíveis, como se algo a incomodasse, mas ela não quisesse, ou não soubesse colocar para fora. No dia 20 de dezembro, último dia de trabalho antes da viagem, o movimento na loja surpreendeu a todos. De repente as pessoas perceberam que o Natal estava batendo à porta, e se atropelavam para comprar presentes para parentes e amigos. Ao anoitecer, o caixa acumulava cerca de 3.000 rublos, a renda semanal. Deixa o dinheiro para amanhã, sugeriu Cladia, observando Lyuba guardar as notas no bolso secreto do avental. Já está escuro, e amanhã os bancos estão fechados. Lyuba balançou a cabeça. Preciso depositar uma parte na caderneta de poupança. E não tem problema, tia Clau. Vou passar pelo parque, os postes novos estão todos acesos. Cladia suspirou, mas não insistiu.
Fez o sinal da cruz sobre a sobrinha e pediu que ligasse assim que chegasse em casa. Lilba abotoou o casaco até o pescoço, enrolou o cachecol e saiu para a noite gélida de dezembro. O vento cortante se infiltrou pelas roupas, gelando-lhe os ossos. Ela estremeceu e apressou o passo. De dia, o parque da cidade parecia acolhedor, até festivo, as alamedas varridas, alguns enfeites natalinos já pendurados nos galhos. Mas com a chegada da escuridão transformava-se em um lugar sinistro. Apesar das promessas da prefeitura, as lâmpadas piscavam irregulares, projetando sombras ameaçadoras no chão. Os ramos das árvores rangiam e farfalhavam como em um filme de terror. Lilba caminhava rápido, os saltos batendo no chão gelado, enquanto apertava no bolso a pequena navalha que Romã lhe dera para se defender. Tentava não pensar nas histórias macabras que circulavam pelo mercado, assaltos, agressões, coisas piores. De repente, uma silhueta escura surgiu na curva da alameda. Lilba sobressaltou-se, mas reconheceu o homem quase imediatamente. Gena, envolto em sua jaqueta de couro, vinha em sua direção com um sorriso estranho no rosto. Justamente ia à sua banca, disse ele, a voz arrastada. Queria quitar minha dívida com o Alyosha antes do ano novo. Que coincidência encontrá-la aqui. Havia algo no tom dele que fez Lilba se tensionar. Discretamente, seus dedos tatearam a lâmina no bolso enquanto recuava. Preciso ir. Já está tarde. Gena avançou um passo. Tanta pressa para quê? Vamos conversar. Ouvi dizer que você vai embora. Sim, respondeu ela, continuando a se afastar. E deve estar levando todo o seu dinheirinho, não é? Aqueles 15 mil. Lilba estremeceu. Não sei do que está falando. Ele se aproximou devagar, o sorriso se transformando em algo cruel. Ah, para com isso, Lilba. Todo mundo sabe. Do esconderijo debaixo do assoalho da caderneta no banco. A Valka me contou em confiança. A risada que soltou soou falsa. Lilba virou-se bruscamente e correu. Os saltos escorregavam no gelo, o ar queimava nos pulmões. Ouviu passos atrás de si. Gena a perseguiu gritando, para, sua idiota. Eu só pedi com educação. Ela quase alcançara a saída da alameda quando ele a alcançou e agarrou seu braço. Entrega a grana e cada um segue seu caminho. Socorro, berrou Lilba, debatendo-se. Alguém me ajude. Cala a boca. Gena tapou-lhe a boca com a mão. Não tem ninguém aqui. Lilba mordeu-o com força e gritou novamente. Em pânico, Gena puxou sua bolsa, mas ela se agarrou à alça com desespero. Ali estavam não só o dinheiro, mas a foto de Olenka e o relógio da mãe, sua única lembrança. Os dois se entrelaçaram em uma luta confusa sobre o chão escorregadio. Gena já não lembrava do plano inicial, apenas assustá-la, tomar o dinheiro e sumir. Agora a situação escapava de seu controle e o medo cegava. Droga, solta essa maldita bolsa, rugiu puxando-a com violência. Lilba perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Sua cabeça bateu com um baque surdo no meio-fio. Ei! Gena ajoelhou-se ao seu lado, sacudindo-a pelo ombro. Ei, o que foi? Levanta. Ela não se mexia. À luz fraca do poste, ele viu o líquido escuro se espalhando sob a cabeça dela. Meu Deus, murmurou recuando. O que eu fiz? Tomado pelo horror, agarrou a bolsa, retirou a carteira e o relógio dourado, jogou o resto ao lado do corpo inerte e fugiu. Já na saída do parque, um pouco mais lúcido parou diante de um orelhão. Cobrindo o rosto com o cachecol, discou o número da ambulância. Moça machucada. Parque, Alameda principal, balbuciou, antes de desligar e se perder na escuridão. Maxim Andreevich Belov costumava passear com seu cão, Grom, um labrador robusto, pelo parque quase todas as noites. Era um ritual. Depois do plantão no hospital, onde trabalhava como ortopedista, os dois percorriam as trilhas conhecidas, esticando as pernas entorpecidas pelas longas horas em pé e arejando a mente. Grom de repente erguia as orelhas, tensionava a coleira e soltou um rosnado surdo. O que foi, amigo? Maxim seguiu a direção para onde o cão olhava. Sobre um banco parcialmente coberta pela neve fresca, estava uma bolsa feminina. Grom cheirou-a e de repente arrancou pela alameda com tanta força que Maxim quase perdeu o controle da coleira. Ei, devagar. Alguns passos adiante, avistou uma forma escura no chão. A princípio pensou, mais um bêbado congelando. Já vi isso antes. Mas ao se aproximar, congelou. Uma jovem estava caída ao lado do caminho. A neve ao redor de sua cabeça tingia-se de um vermelho sinistro. Merda! Ajoelhou-se procurando o pulso no pescoço. Fraco, mas presente. Segura firme, moça. Tirou o celular e ligou para a emergência, informando o endereço e os possíveis ferimentos com precisão. Traumatismo craniano, hemorragia, hipotermia.
A atendente respondeu que uma equipe já estava a caminho, alguém ligara antes. Maxine desabotoou o colarinho da jovem, verificou suas vias respiratórias e tirou seu próprio casaco para cobri-la. A luz do poste distinguia um rosto jovem bonito, de traços delicados. Forasteira pensou sem saber por quê. Os segundos arrastavam-se como horas. O estado da moça piorava, a respiração tornava-se superficial, o pulso, quase imperceptível. Não podia esperar. Com cuidado ergueu-a nos braços, imobilizando-lhe a cabeça e o pescoço, e caminhou rápido em direção à saída do parque, onde estacionara o carro. Grom o acompanhava sem o habitual entusiasmo, como se compreendesse a gravidade da situação. Aguenta, sussurrava Maxine, deitando-a no banco traseiro. Já estamos quase lá. Dirigiu pelas ruas vazias, xingando os semáforos e os motoristas lentos. No assento de trás, Grom acomodou-se ao lado da jovem, apoiando a cabeça em suas pernas, como se quisesse aquecê-la com o próprio corpo. Ao chegarem ao pronto-socorro, a equipe já os aguardava. Maxime Belov era um médico competente, respeitado pelos colegas. A jovem foi levada imediatamente ao bloco cirúrgico, onde o neurocirurgião Sablin, um dos melhores da região, já estava de plantão. Com rapidez, ele diagnosticou traumatismo crânioencefálico fechado, hemorragia subaracnoide e edema cerebral. Precisamos operar com urgência, anunciou. Maxim Andreevich, você tem alguma informação sobre a paciente? Perguntou Sablin, enquanto ajustava as luvas. Maxim balançou a cabeça, negando. Nada, não tinha documentos. Encontrei-a no parque. O neurocirurgião assentiu sem perder tempo. Depois a gente resolve isso. Agora, o que importa é salvá-la. A cirurgia durou quase 4 horas. Maxim não foi para casa, embora seu plantão já tivesse terminado havia muito. Algo naquela situação o incomodava. Uma mulher desconhecida de traços delicados, sem identificação, sozinha no parque àquela hora. Será que foi um assalto? Ou algo mais? Finalmente, Sablin saiu da sala de cirurgia, retirando a máscara com um gesto cansado. Fizemos tudo o que podíamos. O sangramento foi estancado, a hematoma removida, mas a lesão é grave. Ela está em coma. Não sabemos quando, se vai acordar. Maxim agradeceu com um aceno, mas seus pensamentos já estavam longe dali. Na UTI neurológica, ele ficou longo tempo observando o rosto pálido da desconhecida, entrelaçado por fios e tubos. Quem era ela? Teria família, alguém que neste momento a procurava angustiado? No bolso do casaco que trouxera do carro, encontrou apenas uma passagem de ônibus para uma tal Beriozáka, datada para 25 de dezembro, e um pequeno caderno com anotações. Nenhum documento, nenhum telefone, nada que pudesse revelar sua identidade. Vou encontrar seus parentes, prometeu em voz baixa, como se ela pudesse ouvi-lo. Juro que vou. Quando Maxim chegou em casa, já era madrugada. Alimentou Grom, que o esperava com paciência canina, tomou um banho demorado e afundou na cama exausto. Mas o sono não vinha. A imagem daqueles traços serenos, os olhos fechados como os de uma princesa adormecida em um conto, persistia em sua mente. Preciso encontrar sua família, repetia para si mesmo. Talvez tenha marido, filhos. Eles merecem saber. Não conseguia entender por que o destino daquela mulher o perturbava tanto. Em anos de plantões havia visto de tudo, aprenderá a separar o profissional do pessoal. Mas algo nela o tocará de um jeito inexplicável, como se uma responsabilidade invisível tivesse caído sobre seus ombros. Esses pensamentos o acompanharam até que finalmente mergulhou em um sono inquieto, povoado por alamedas cobertas de neve e uma mulher de olhos azuis, triste, que caminhava sem rumo, incapaz de encontrar o caminho de volta para casa. A unidade de terapia intensiva da cidade afundava em uma penumbra silenciosa. Do lado de fora, a neve de janeiro dançava em redemoinhos, enquanto dentro da sala o zumbido monótono dos aparelhos preenchia o ar. Lyubov. Era assim que mais tarde, Maxim descobriria seu nome, permanecia imóvel, conectada a fios e tubos, como uma bela adormecida presa entre a vida e a memória. 18 dias se passaram desde a cirurgia, e seu espírito ainda vagava longe, sem encontrar o caminho de volta. Maxim sentava-se ao lado da cama, folheando prontuários de outros pacientes. Tecnicamente não era seu turno, mas ele aparecia todos os dias após o expediente. No início os colegas estranharam sua dedicação, depois aceitaram, atribuindo-a ao seu zelo profissional. Hoje é Natal, murmurou, olhando o calendário na parede. Um grande dia. Embora não fosse um homem religioso, a imagem daquela mulher o fez recordar de repente as noites de infância em que a avó o levava à missa do galho. O cheiro de cera e incenso,
O brilho trêmulo das velas naquelas horas, até o mais cético acreditava em milagres. Distraidamente, virou a página do caderno encontrado no casaco de Liubov. Entre as anotações, uma referência à Agafia Trofímona e um endereço em Beriózoca. Uma avó, deduziu. Já estava quase decidido a ir até lá, mas adiou, na esperança de que a paciente acordasse e pudesse contar sua própria história. Havia outro motivo, porém, receava causar dor desnecessária. Se ela tinha filhos, pais idosos, por que antecipar o sofrimento? Melhor esperar por notícias melhores. Esfregou os olhos, cansados. Lá fora, a noite havia caído por completo. Preparava-se para ir embora quando notou um leve tremor nos dedos da mão direita da paciente. A princípio, achou que fosse imaginação, mas então as pálpebras estremeceram, e 2 olhos azuis, claros como o céu de primavera, fixaram-se nele. Onde estou? Perguntou uma voz fraca, quase um sussurro. Maxim congelou por um instante, antes de se aproximar com urgência. Você está no hospital. Está segura. Apertou o botão de chamada da enfermeira enquanto verificava seus sinais vitais, tentando manter a calma. Como você se chama? Ela hesitou, como se buscasse a resposta em algum canto distante da memória. Liubov. Volkova. Muito bem, Liubov incentivou com um sorriso breve. Você sabe que dia é hoje? Confusão passou por seu olhar. 20 de dezembro. Não, espera. 7 de janeiro. Corrigiu-se incerta. Rojestvo Cristovo. Isso mesmo, confirmou Maxim com suavidade. Natal. Você sofreu um acidente e ficou algum tempo inconsciente. Natal? Repetiu, como se a palavra fosse um enigma. Mas a Olienka. Minha avó. Eu deveria estar com elas antes do ano novo. Tentou se erguer, mas Maxim assegurou com cuidado. Por favor, não se mexa. Você precisa descansar. Conte-me sobre sua família, e eu entrarei em contato com eles. A enfermeira de plantão entrou, seguida pelo chefe do setor. Começaram os procedimentos médicos, exames, perguntas. Para surpresa de todos, apesar da gravidade do trauma, Liubov respondia com clareza, embora com esforço. Era quase um milagre, especialmente naquela noite. Quando os médicos se retiraram, Maxim voltou a se sentar ao seu lado. Ela parecia exausta, mas os olhos brilhavam com uma ansiedade que não podia ser ignorada. Minha filha, sussurrou com a voz embargada. Ela tem 4 anos. Está com minha avó em Beriózoka. Agafia Trofímona. Os dedos tremiam ao pronunciar o nome. Elas devem estar desesperadas. Vou encontrá-las, prometeu Maxim firme. Amanhã mesmo irei até lá. Agora, você precisa descansar. Ao se despedir na porta, olhou para trás. Liubov o observava com uma mistura de gratidão e esperança que lhe apertou o peito. De repente percebeu naquela mulher, que enfrentará tamanha provação, uma força interior rara, quase familiar. Algo que o lembrava de sua própria mãe, a mesma dignidade tranquila, o mesmo olhar profundo, a mesma voz serena. O vento cortante de janeiro recebeu Maxim em Beriózoka, acompanhado pelo rangido da neve sob suas botas e pelos olhares desconfiados dos poucos transeuntes. Estrangeiros não eram comuns por ali, especialmente no inverno. Após muitas perguntas, finalmente localizou a casa, pequena, mas bem cuidada, com molduras esculpidas nas janelas e um jardim coberto pela neve. Seu coração batia acelerado. Como anunciar a notícia sem aterrorizar a idosa e a criança? A porta abriu-se após a segunda batida. No vão, uma mulher de cabelos brancos, ereta apesar dos anos, fitava-o com olhos fundos, desbotados pelo tempo, mas cheios de uma mistura de medo e esperança. O senhor procura alguém, moço? Perguntou, examinando-o com atenção. Maxim tirou o chapéu respeitoso. A senhora é Agafia Trofímona? Sou médico do hospital da cidade. Vim falar sobre sua neta, Liubov. O rosto da velha mudou instantaneamente. Ela segurou o batente da porta, e Maxim temeu que desmaiasse. Mas Agafia apenas se benzeu, os lábios movendo-se em uma prece silenciosa. Ela está viva? A pergunta saiu em um fio de voz, carregada de um pressentimento que claramente a acompanhava havia tempo. Está viva e se recuperando, disse Maxim apressadamente, percebendo a angústia nos olhos da velha. Mas passou por uma cirurgia séria. Agora está no hospital. Agafia recuou um passo, abrindo espaço para que ele entrasse. A casa exalava um aroma quente de chamá, o pão recém-assado, misturado ao cheiro de ervas secas penduradas junto à lareira. No canto, sob a luz trêmula de uma lamparina diante dos ícones, uma menina de cabelos claros desenhava com concentração em um álbum. Ao ouvir passos, levantou a cabeça, e Maxim reconheceu imediatamente aqueles olhos azuis, idênticos aos de Liubov. E você quem é?
Perguntou a criança sem cerimônia, examinando-o da cabeça aos pés. É o tio doutor, respondeu Agafia com um tom de orgulho na voz. Veio da cidade. E a mamãe está com você? Animou-se a menina pulando da cadeira. Ela está na cidade, sim, disse Maxim, agachando-se ao lado dela. Meu nome é Maxim Andreievich. Sou amigo da sua mãe. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ela está doente no hospital, mas sente muita saudade de você. E pediu para eu lhe entregar isto. Tirou do bolso uma pequena boneca de pano, comprada às pressas na loja da cidade. Não era nada comparado aos presentes que Lyubov certamente prepararia, mas algo dentro dele soube. Não se chega às mãos de uma criança de mãos vazias. Olenka, era assim que a avó chamava, pegou a boneca com cuidado, acariciando o tecido desgastado. A mamãe vem logo, né? Agafia, que observava a cena com os braços cruzados, interveio antes que Maxim respondesse. Passou a mão pelos cabelos da neta com um gesto carinhoso, mas firme. Não, querida. A mamãe ainda está fraca, e nós é que iremos até ela. Não é verdade, doutor? Seus olhos, astutos e penetrantes, fixaram-se em Maxim, como se já soubessem o real motivo daquela visita. Sim, confirmou ele, assentindo. Vim justamente para levá-las. Lyubov Mikhailovna pergunta por vocês todos os dias. Vou ajudar com a viagem e o que mais for preciso enquanto estiverem na cidade. Enquanto Olenka, distraída, brincava com a boneca nova, Maxim contou a Agafia tudo o que havia omitido até então. O ataque no parque, como encontrar a Lyubov desfalecida entre a neve, os dias de coma e o milagre do despertar na véspera do Natal. A velha ouviu em silêncio, os dedos brincando com o terço que trazia no bolso. No Natal, você disse? Repetiu, pensativa. Não foi à toa que passei a noite inteira em oração naquela madrugada. O coração me avisou. Ela se dirigiu a um baú antigo encostado na parede, abriu uma pequena caixa de madeira e dela retirou um ícone escurecido pelo tempo. São Nicolás, protetor dos viajantes e intercessor nas aflições. Este era do meu trofim, explicou, passando os dedos pela imagem desgastada. Minha sogra o abençoou quando ele partiu para a guerra. Voltou vivo embora ferido. Estendeu o ícone para Maxim. Pegue, meu filho. Pelos seus olhos, vejo que é homem bom, enviado por Deus. Será proteção e amparo para nossa Lyubov. Agafia Trofimona, não preciso, hesitou ele constrangido. Apenas cumpri meu dever. Mas a velha insistiu, colocando o ícone em sua palma com um gesto que não admitia recusa. Pegue, digo. É como deve ser. No caminho de volta, Olenka logo se acostumou com a presença do tio doutor. Falava sem parar, fazendo perguntas sobre a cidade, a mãe, o hospital, até que, exausta, adormeceu com a cabeça apoiada nos joelhos de Maxim. Ele cuidadosamente afagava os cabelos claros da menina, surpreso com a onda de ternura que aquele pequeno ser lhe despertava. Agafia, ao seu lado, manteve-se em silêncio quase toda a viagem, limitando-se a persignar-se sempre que uma igreja passava pela janela. Não era um silêncio hostil, mas carregado de preces, de uma ansiedade materna que só o tempo poderia acalmar. Mamãe! Olenka irrompeu pela porta do quarto do hospital como um furacão, atirando-se sobre a cama onde Lyubov estava sentada. Mãe e filha se abraçaram com força e Maxim, observando da entrada, sentiu os olhos ardendo. Agafia aproximou-se com passos lentos, fez o sinal da cruz sobre a neta e beijou sua testa. O Senhor ouviu nossas preces, Lyubusha murmurou com a voz embargada. Te guardou para nós. Maxim discretamente se retirou, deixando a família a sós. No corredor encontrou Roman, o jovem médico que, ao saber da tragédia, não hesitou em correr para o hospital. Como ela está? Perguntou Roman, com preocupação genuína. Melhorando, respondeu Maxim. Agora a família está aqui. Precisam desse tempo juntos. Ficaram em silêncio por um instante. Não havia rivalidade entre eles, apenas um cuidado compartilhado por quem sofrerá tanto. Consegui uma acomodação para os parentes dela, disse Maxim, quebrando o silêncio. Um quarto pequeno, mas limpo, aqui mesmo no hospital, para familiares de pacientes de outras cidades. É ótimo, concordou Roman. Eu trouxe alguns livros de medicina. Lyubov mencionou que queria fazer o curso para enfermeiras. A notícia surpreendeu Maxim. Ele não sabia desse plano. Afinal, mal se conheciam, a vida os unira em circunstâncias trágicas. Nas semanas seguintes, Lyubov foi recuperando as forças aos poucos. Primeiro, a memória voltou. Ela lembrou-se de tudo o que precedera o ataque. Depois, a fala se tornou mais clara, os movimentos mais seguros. Finalmente, os médicos autorizaram que se levantasse e desse os primeiros passos. Maxim aparecia todos os dias, muitas vezes ficando até tarde.
Auxiliava com os remédios, articulava consultas com especialistas, trazia brinquedos e livros para Olenka, sempre com descrição, como quem oferece ajuda a um amigo, não como esmola. Roman também visitava Lyubov com frequência, levando revistas médicas e manuais. Eles conversavam longamente sobre a profissão, e aqueles diálogos pareciam revigorá-la. Vou me inscrever nos cursos assim que puder me sustentar, declarou certa vez a Maxim com firmeza. Minha experiência como paciente me ensinou a valorizar quem cuida dos outros. Quando você está frágil, dependendo completamente de estranhos, passa a enxergar a medicina de outro jeito. Você tem tudo o que é necessário, concordou ele. Bondade, atenção aos detalhes, paciência. E agora, infelizmente, um conhecimento que poucos têm, o que significa estar do outro lado da maca. Na medicina, o saber é importante, mas a compaixão faz a diferença. Eles costumavam conversar assim. Maxim a tratava por você mantendo uma formalidade respeitosa, enquanto Lyubov, após tudo que viveram, já o chamava por tu. Ambos sentiam uma intimidade crescente, mas nenhum dos dois forçava o ritmo daquilo que surgia entre eles. Olenka, com a espontaneidade das crianças, adotou Maxim sem reservas. Chamava-o de tio Maxim, mostrava-lhe os desenhos, compartilhava segredos. Para uma menina que crescerá sem a figura paterna, a presença daquele homem atencioso e seguro era como um bálsamo. Até a Gafia, embora mantivesse certa distância, passou a olhá-lo com estima. Pelos olhos, vejo que é boa pessoa, comentava baixinho com a neta, quando achava que ninguém ouvia. Em meados de fevereiro, quando Lyubov já caminhava com mais firmeza, a porta de seu quarto se abriu para uma visita inesperada. Uma mulher ruiva, de lábios pintados em tom vivo, hesitou na entrada, torcendo as mãos. Posso entrar? Perguntou, visivelmente constrangida. Valka, Lyubov arregalou os olhos. Como me encontrou? O boato já se espalhou por todo o mercado, explicou a outra, transferindo o peso de um pé para o outro. E aquele estudante, o Roman, me disse em qual hospital você estava. Quis vir. Ela segurou um embrulho com frutas. Trouxe umas coisas. Colocou o pacote sobre a mesinha de cabeceira e sentou-se na beirada da cadeira, claramente incomodada. Como você está? Perguntou, evitando olhar diretamente para Lyubov. Já estou melhor, respondeu esta com um sorriso. Logo terei alta. Elas trocaram algumas palavras sobre o mercado, sobre Cladia, sobre o tempo. Valka, no entanto, parecia carregar um peso. Até que finalmente não aguentou mais. A culpa é minha, Liu soltou, as lágrimas rompendo. Foi por minha causa. Fui eu quem contou ao Genka sobre o seu dinheiro. Não foi por mal, só inveja. E ele? Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Ele roubou tudo, não foi? Até o relógio da sua mãe. Através das lágrimas, tirou do bolso um embrulho de pano. Ao desdobrá-lo, revelou o relógio de ouro fino e delicado que brilhava em sua palma. Aqui está. Ele me mostrou, quiseram se gabar, mas eu soube que não era dele. Era seu, da sua família. Estendeu-o para Lyubov. Toma. É seu. Lyubov fitou o relógio, sua única coisa de valor. Não era apenas um objeto de ouro. Era a memória da mãe, a lembrança do avô Mikhail, que nunca voltou do Afeganistão. Seu coração disparou, um nó apertou sua garganta. Genka. Valka continuou com a voz trêmula. Ele mesmo se entregou à polícia. Pegou uma pena suspensa. Não queria machucar você, só assustar, pegar o dinheiro. Mas as coisas saíram do controle. Por longos segundos, Lyubov permaneceu em silêncio, os dedos tremendo sobre o relógio. Então, lentamente estendeu a mão e o tomou de volta. Obrigada por devolver, sussurrou. Para mim, não é só uma coisa. Valka engoliu em seco, as lágrimas escorrendo sem controle. Você me perdoa? Sua voz quebrou. Eu não pensei que ia acabar assim. Um mês atrás, Lyubov talvez não encontrasse forças para perdoar. Mas agora, depois de ter enfrentado a morte clínica, depois de ter retornado do limiar de outro mundo, ela via a vida de maneira diferente. Eu perdoo, disse simplesmente. Você não queria o mal, e teve coragem de vir, de confessar. Valka encarou, atonita, os olhos brilhando com uma mistura de espanto e gratidão. De repente chorou novamente, não com desespero como antes, mas com um alívio quieto, purificador. Enxugando as lágrimas, balbuciou, sabe, eu decidi arrumar um trabalho em farmácia. Chega de ficar no mercado me perdendo. Lá é mais limpo, e fica mais perto da medicina. Lyubov ergueu as sobrancelhas, surpresa. Farmácia? De onde veio essa ideia? Valka sorriu, envergonhada. Olhando para você. Se você, depois de tudo isso, decidiu ser enfermeira, então eu também posso mudar de vida. Quando Valka se foi, Lyubov ficou muito tempo sentada, segurando o relógio da mãe entre as mãos.
Os ponteiros estavam parados, provavelmente, o mecanismo havia se danificado na queda. Mas isso tinha conserto. Era possível devolver à vida aquelas engrenagens, fazê-las marcar o tempo novamente. Como eu, pensou Liu Bu com um leve sorriso. Quebrada, ferida, mas ainda viva. E à sua frente, uma vida inteira para recomeçar. Do lado de fora, a neve de fevereiro dançava em flocos lentos, e pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com esperança verdadeira se aninhou em seu coração. Ela observava as partículas brancas caírem e refletia sobre como nada na vida era por acaso. Cada alma que cruzava seu caminho trazia uma lição, até Genka, até Valka. E acima de tudo, até Maxim, o homem que literalmente a trouxe de volta da morte. Deus, obrigada por esta nova vida, murmurou, apertando o relógio contra o peito. Vou tentar vivê-la com dignidade. Abril envolveu a cidade em uma névoa verde e tenra. Nos bulevares, os tulipas desabrochavam, e o ar embriagava com o perfume sutil da natureza despertando. Nos corações das pessoas, cansadas do longo inverno, a esperança também começava a florescer. Para Liu Bu, aquele abril foi especial. Depois de quase 4 meses entre as paredes do hospital, ela finalmente retornava à vida. O dia da alta foi ensolarado e quente, como se a própria natureza celebrasse sua recuperação. Na saída da instituição, Maxim a ajudou a entrar no carro, apoiando-a com cuidado pelo cotovelo. Agafia e Olenka já as esperavam, quietas, contendo a emoção e a incerteza das mudanças que viriam. Para onde agora? Perguntou Liu Bu, olhando para trás, para o prédio que havia sido ao mesmo tempo uma prisão e um refúgio. Para minha casa, respondeu Maxim, sem rodeios. Tenho um apartamento de 3 quartos. Há espaço para todos. Agafia franziu o senho, mas não disse nada. A velha senhora entendia, não havia alternativa. Cladia estava doente, havia alugado o quarto para outros inquilinos, e dinheiro para hotel eles não tinham. Mesmo assim, não é certo, sussurrou Agafia para a neta quando Maxim se afastou. Uma mulher solteira morar com um homem solteiro. Vó, e o que a gente faz? Suspirou Liu Bu. É temporário, até eu me reerguer. O apartamento de Maxim revelou-se amplo, claro e surpreendentemente acolhedor para a casa de um solteiro. Móveis antigos, mas bem conservados, livros organizados com esmero, algumas pinturas de bom gosto nas paredes. Era evidente que o dono era um homem culto, de sensibilidade apurada. A senhora e Olenka ficarão no quarto da criança, disse Maxim, indicando um cômodo simples porém impecável. Liu Bu, você fica no quarto de hóspedes, e eu no meu. Agafia aprovou com um aceno de cabeça, reconhecendo a delicadeza do anfitrião, enquanto Olenka já explorava o espaço, encantada ao descobrir brinquedos antigos no armário, provavelmente de Maxim. De quem são? Perguntou a menina, puxando um urso de pelúcia desgastado. Meus, sorriu ele. Minha mãe guardou. E onde está a sua mãe? A pergunta infantil foi direta. No céu, respondeu Maxim, suave. Há muito tempo, como meu pai. Olenka sentiu com a sabedoria simples das crianças. Eles devem ser amigos lá. Os adultos trocaram um olhar comovido. À noite, quando Olenka já dormia e Agafia rezava antes de deitar, Liu Bu e Maxim ficaram sozinhos na cozinha. Um silêncio constrangedor pairou entre eles, até que ela o quebrou. Obrigada por tudo. Pela primeira vez, tratou-o por você em um sinal de intimidade nascida naqueles meses difíceis. Não sei como retribuir. Fico feliz em ter ajudado, sorriu Maxim. E depois de uma pausa, acrescentou, como se falasse consigo mesmo. É estranho, mas sinto como se os conhecesse há anos. Como se vocês fossem a peça que faltava na minha vida. Liu Bu baixou os olhos, desconcertada pela confissão inesperada. Não vamos incomodá-lo por muito tempo. Já combinei de fazer o curso de enfermagem. Começo em maio e vou procurar trabalho. Não precisa se apressar, objetou Maxim, gentil. Você ainda está se recuperando. Não estou acostumada a depender dos outros, respondeu ela, firme. Quero sustentar minha família com meu próprio esforço. Maxim a olhou com admiração. Entendo e respeito sua independência. E se permitir, posso ajudar a conseguir uma vaga. Assim começou sua nova vida, estranha, desconhecida, mas surpreendentemente harmoniosa. Cada um encontrou seu lugar naquela família improvisada. Agafia assumiu os afazeres domésticos, cozinhava, arrumava a casa e cuidava de Olenka. Maxim trabalhava no hospital e, à noite, dedicava-se a Liu Bu, ajudando-a a recuperar as forças e a se preparar para os estudos. Ela, por sua vez, reaprendia a viver, redescobrindo a alegria nas pequenas coisas. O raio de sol na janela, o cheiro do pão fresco, o riso da filha. Romã aparecia com frequência, trazendo livros e anotações. Olenka o adotou imediatamente como tio Roma,
e entre os dois homens não havia sombra de rivalidade, cada um sabia qual era seu papel naquela história. Maio trouxe novas mudanças. Liubo foi aceita no curso de enfermagem da cidade e, ao mesmo tempo, conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza no hospital. O trabalho era árduo, mas ela não reclamava, pelo contrário, alegrava-se por ser útil e por poder contribuir. À noite, depois de deitar Olenka, curvava-se sobre os livros, absorvendo o conhecimento com a avidez de quem sabe exatamente o que quer da vida. Maxim muitas vezes sentava-se ao seu lado, explicando os pontos mais difíceis, maravilhado com sua determinação. Enquanto isso, as vidas dos outros também se transformavam. Valka, fiel à palavra, conseguiu um emprego em uma farmácia. Trocou as roupas chamativas por ternos sóbrios, abandonou o ruivo artificial em favor de um castanho natural e começou a frequentar um curso para farmacêuticos. Sempre que encontrava Liubov, corava de vergonha, mas seu sorriso era genuíno ao comemorar as conquistas da outra. Genka, com sua pena suspensa, trabalhava como carregador no mesmo depósito da farmácia onde Valka estava empregada. Um dia, reuniu coragem e foi até Liubov pedir perdão. Trouxe 1.500 rublos, tudo o que restava do dinheiro roubado. Sei que isso não devolve sua saúde nem apaga o que você passou, disse, sem olhar nos olhos. Mas quero que saiba, me arrependo todos os dias e farei o que puder para compensar. Liubov aceitou o dinheiro não pelo valor, mas para que Genka sentisse alívio e para ela mesma, como um gesto final de libertação. O medo, porém, ainda teimava em habitar o coração de Liubov. Foi numa tarde de julho, quando o sol já começava a descer sobre o horizonte, que Maxim a convidou para um passeio à beira-rio. Caminhavam pela margem, entre canteiros floridos e músicos que tocavam melodias leves, enquanto a água do rio brilhava dourada sob os últimos raios do dia. O mundo parecia lavado, festivo, cheio de promessas que o ar quente do verão sussurrava ao vento. De repente, Maxim parou junto ao parapeito de pedra e, com voz firme mas emocionada, disse: "Conhecemo-nos há menos de um ano, Liubov. Mas já não consigo imaginar minha vida sem você, sem Olenka, sem a vovó Agáfia. Vocês se tornaram minha família." Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo desgastado e, abrindo-a, revelou um anel simples, porém elegante, com um pequeno safira azul que captava a luz do entardecer. "Liubov, você aceita se casar comigo?" Ela olhou para o anel, e em sua mente desfilavam 1000 pensamentos. O passado com Piotr, os anos de solidão, o medo de merecer ou não aquela felicidade. Mas quando abriu a boca, só uma palavra saiu, clara e sincera: "Sim." Seus olhos encheram-se de lágrimas, não de tristeza, mas de uma alegria que há muito não sentia. Então, como se lembrasse de algo essencial, acrescentou: "Só peço uma coisa, Maxim, quero que nosso casamento seja abençoado na igreja, diante de Deus. Você não se importa?" Ele sorriu, tocando-lhe suavemente o rosto. "Ficarei feliz em me casar com você onde você quiser, na catedral da cidade ou na igrejinha da sua aldeia, onde sua alma pedir." Em Beriózuca, respondeu Liubov com um sorriso que iluminou seu rosto, "onde meus antepassados se casaram." Agáfia, ao saber da notícia, chorou de emoção, mas logo enxugou as lágrimas com o dorso da mão e, prática como sempre, anunciou: "Seu vestido de noiva, Liubotka, eu mesma farei. Tenho guardado o tecido do meu próprio vestido francês de qualidade, que o Trofim me trouxe da Alemanha depois da vitória, em 49. Nunca usei, está como novo." Naquela mesma noite, abriu o baú de madeira escura e retirou um embrulho cuidadosamente guardado. O tecido de seda branquíssima, levemente amarelado pelo tempo, desdobrou-se em suas mãos como um suspiro do passado. "Olhe só", disse Agáfia com orgulho, mostrando os detalhes do vestido. "Costurei eu mesma, seguindo modelos de uma revista de antes da guerra. Na nossa aldeia, ninguém tinha nada igual." Liubov passou os dedos pela seda, e lhe pareceu que tocava não apenas o tecido, mas a história de sua própria família, como se todas as mulheres de sua linhagem, Agáfia, sua mãe Ana, que mal lembrava, a abençoassem para aquele novo capítulo. O casamento foi marcado para início de setembro, quando o calor do verão já amenizava e a natureza se vestia de ouro e púrpura. A velha igreja de Beriózuca, restaurada pela comunidade após anos de abandono, preparava-se para a celebração. No dia da cerimônia, Liubov, com o vestido reformado pelas mãos hábeis de Agáfia, parecia uma princesa de conto de fadas. Maxim, incomumente solene em seu terno escuro, não tirava os olhos dela. À frente, Olenka, arrumada e séria, carregava uma cesta de flores do campo. Agáfia, vestida de azul escuro com um lenço branco, enxugava discretamente as lágrimas. Como padrinhos, Liubov escolheu Romã e Valka, uma decisão cheia de significado.
Valka, pela primeira vez em uma igreja, olhava ao redor com certa inquietação, sem saber quando se benzer ou ajoelhar. Roman, criado em uma família religiosa, guiava-a em voz baixa, indicando os momentos certos. O padre Nicolai, de barba branca e voz grave, oficiou a cerimônia com uma devoção que parecia abençoar não apenas os noivos, mas toda aquela pequena comunidade reunida. Quando as coroas foram erguidas sobre suas cabeças e o coro entoou o Nogaialeta Agáfia entre lágrimas, julgou ver junto ao altar a figura translúcida de um homem em uniforme militar. Ele sorria para ela, e ela reconheceu Trofim, jovem como no dia em que se casaram. Será que estou imaginando, velho? Pensou, persignando-se. Ou seria mesmo a alma dele, vinda para se alegrar com a felicidade da neta? Após a cerimônia, houve um modesto banquete no pátio da igreja, sob as sombras das tilhas centenárias. As mesas foram decoradas com flores silvestres e maçãs colhidas no pomar de Agáfia. Parecia que toda a aldeia compareceu, velhos e crianças, todos cantando, dançando ao som da gaita e brindando aos noivos. Claudia Semyonovna veio da cidade com um bolo imenso, feito por suas próprias mãos. Valka trouxe de presente um jogo de louça importada. Roman, um livro antigo de medicina, encontrado em uma livraria de usados. Já anoitecia quando os últimos convidados começaram a se despedir. Massin chamou Lyubov para um canto e com um sorriso contido anunciou: "Tenho uma notícia. Aceitei o convite para dirigir o hospital distrital. Fica mais perto de Beriozoka, poderemos visitar a vovó com frequência." Ela apertou sua mão grata. "Obrigada. Isso significa muito para mim." Assim começou sua vida em família. Mudaram-se para uma pequena cidade onde ficava o hospital. Massin mergulhou no trabalho, enfrentando os desafios da medicina no interior com dedicação incansável. Lyubov, após concluir um curso de enfermagem, passou a trabalhar ao seu lado, enquanto estudava à distância para se formar técnica em enfermagem. Olenka entrou para a escola local e, com sua inteligência e doçura, logo conquistou os professores. Agáfia permaneceu em Beriozoka, não conseguia se afastar de sua casa, mas visitava os netos sempre que possível. Na primavera seguinte nasceu Nikita, nomeado em homenagem ao avô de Massin. 2 anos depois, chegou Vera, cujo nome homenageava a mãe dele. A vida, pouco a pouco, tecia novas raízes fortes. Valka casou-se com um operário de uma fábrica de móveis, homem tranquilo e trabalhador. Roman, após se formar com distinção, abriu seu próprio consultório e também encontrou amor. Até Genka, o antigo ladrão, endireitou seu caminho. Trabalhava honestamente e estudava à noite e, mais tarde, tornou-se mestre em uma oficina mecânica. Certa vez apareceu na aldeia e, sem muitas palavras, ajudou a consertar o telhado da casa de Agáfia, como se cumprisse uma penitência silenciosa, uma dívida com o passado. Claudia Semyonovna realizou seu sonho. Abriu um pequeno café familiar, com a ajuda do filho, que voltará do exército. Juntos preparavam os melhores pirogues e vatrushi da região. Mas a primavera de 2010 trouxe uma despedida. Quando os jardins de Beriozoka vestiram-se de verde tenro, Agáfia Trofimona adormeceu para sempre, aos 81 anos. Na véspera passará horas com os bisnetos contando-lhes histórias da guerra, de sua juventude, do avô Trofim. Todo o vilarejo compareceu ao funeral. O caixão, coberto de flores da estação, foi carregado nos braços até o cemitério, onde Trofim já descansava. Lyubov chorava, apertando a pequena Vera contra o peito. Massin, ao seu lado, segurou sua mão e a do filho Nikita. Olenka, agora uma jovem de 12 anos, não chorava. Mantinha-se firme como Agáfia lhe ensinara. Quando a terra cobriu o caixão e uma cruz simples de madeira foi erguida, o céu se abriu em uma luz dourada. Raios de sol romperam as nuvens, como se os portões do céu se tivessem escancarado. "A vovó agora está com o vovô Trofim", disse Olenka, olhando para cima. "E juntos eles cuidam de nós." Lyubov abraçou a filha, e os 5, ela, Massin, Olenka, Nikita de 6 anos e Vera de 4, permaneceram por longo tempo junto à tumba, despedindo-se da mulher cuja oração um dia salvara a todos eles. No caminho de volta, Massin parou e segurou a mão de Lyubov. "Sabe, ela me disse algo naquela noite, antes de..." Sua voz falhou. "Cuide deles, meu filho. Da minha Lyubotka, das crianças." E acrescentou que não há força maior do que a oração de uma mãe. Lyubov assentiu, enxugando uma lágrima. Ela sempre dizia isso. E estava certa. Seguiram em direção ao carro, onde as crianças os esperavam. À frente havia uma longa estrada de volta para casa, com suas rotinas, alegrias e tristezas. Mas agora suas raízes estavam firmemente entrelaçadas, novos brotos em uma árvore ancestral, salvos pela fé e pelo amor de Agáfia.
O sol da manhã já aquecia o campo quando o carro arrancou, deixando para trás a casa de Agáfia e o cheiro de terra molhada após a chuva da noite. As crianças, acomodadas no banco traseiro, olhavam pela janela com uma mistura de curiosidade e cansaço. A mais nova, ainda sonolenta, apertava contra o peito o pequeno ícone que a avó lhe dera para proteger seus sonhos, dissera Agáfia com um sorriso que fazia as rugas ao redor dos olhos brilharem. Lyubov, sentada ao lado do marido, observava o perfil das colinas distantes. O vento entrava pela janela entreaberta, trazendo o aroma de flores silvestres e uma paz que ela não sentia há anos. Não eram mais estrangeiros naquela terra, nem visitantes passageiros. Agáfia lhes deixará algo mais valioso que heranças materiais, a certeza de que pertenciam àquele lugar, mesmo que a vida os levasse para longe dali. Você acha que ela vai sentir nossa falta? Perguntou o marido, quebrando o silêncio. Lyubov sorriu, passando os dedos pela borda do lenço que Agáfia lhe emprestara para enxugar as lágrimas. Ela sabe que voltaremos. E enquanto isso reza por nós. Fechou os olhos por um instante, como se pudesse ouvir no vento o eco das palavras da velha mulher. A oração de uma mãe não conhece fronteiras nem tempo. O carro seguiu adiante, carregando não apenas malas, mas também a memória do abraço apertado de Agáfia, o gosto do chá com mel e a promessa tácita de que, onde quer que estivessem, uma parte deles sempre permaneceria naquele pedaço de terra, sob o céu infinito que testemunhara tantas histórias. E assim, entre o barulho do motor e o riso abafado das crianças, eles levavam consigo o melhor de todos os presentes, a certeza de que, independentemente das tempestades pela frente, suas raízes, agora mais fortes, os sustentariam.